Bom, pessoal, voltando aqui só para o quadro de componentes, porque o limite lá foi excedido. Então, para finalizar, só faltam mais dois, que é o componente do processo de trabalho em pesquisa, que o objeto é o saber de enfermagem, o agente é o enfermeiro e o instrumento é o pensamento crítico filosófico da ciência, né? A finalidade é descobrir novas e melhores formas de assistir, de ensinar, gerenciar a pesquisa e a enfermagem. O método é métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa, qual o método que vai ser utilizado naquele momento de pesquisa, e o produto são novos conhecimentos e novas dúvidas que podem surgir. Então, esse é o componente do processo de trabalho em pesquisar. Agora, o quinto, que é o componente do processo de trabalho em participar politicamente, o objeto é a força de trabalho, em enfermagem sua representatividade, que ele se representa. Os agentes são profissionais de enfermagem e outros atores sociais com que se relacionam, outras profissões. Os instrumentos conhecimento, filosofia, sociologia, história, política, argumentação, diálogo, pressão política e rompimentos de contratos. Então, para que vocês venham a ter um melhor entendimento, né? Esses agentes profissionais de enfermagem e outros atores sociais com que eles se relacionam. Tipo assim, profissionais de enfermagem se relaciona com pessoas do meio político, porque vai ter alguns conflitos a qual terá que ser resolvido. Então, é necessário muitas vezes. Então, muitas vezes é necessário esse relacionamento, como também pode ser os sindicatos, onde há acordos, né, com relação a alguma coisa que seja voltada para a enfermagem, tem que ser resolvida de forma, como é que eu posso dizer, que venha a ter um acordo, né, diante daquela negociação. Então, é muito importante. Os instrumentos de conhecimento, de filosofia, a pessoa que está à frente, né, esse profissional de enfermagem, tem que ter esse conhecimento de filosofia, sociologia, história, política, argumentação e diálogo. Tem uma pessoa que tem que saber dialogar, tem que saber argumentar, porque tem também a pressão política e o rompimento de contratos. Então, as pessoas que estão envolvidas com esse processo têm que saber como vai lidar com essa situação. A finalidade, conquistar melhores condições para operar os outros processos de trabalho, e o método é a negociação de conflito. Os produtos são poder, reconhecimento social, conquista de condições favoráveis para operar os processos de trabalho. Então, os produtos são esses. Isso aí são os componentes do processo de trabalho em participar politicamente. Então, tudo isso é necessário. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento do processo de trabalho em saúde, como é que esse processo é realizado, para que nós também venhamos saber reivindicar nossos deveres, nossos direitos, para que nós venhamos saber quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações quanto profissionais. Então, assim, é muito importante saber tudo isso. Todo esse processo é de suma importância. Então, todo profissional, ele tem esse dever em busca de conhecimento para que ele venha prestar uma boa assistência ao paciente, ao usuário, aquela profissão a qual ele escolheu. Então, é necessário ter todo esse conhecimento, porque tudo isso vai agregar valores para ele, a qual também ele vai ser reconhecido como profissional, a qual trabalha de uma forma organizada, humanizada, que é fundamental para todos nós profissionais. Então, assim, a capacidade que desenvolve um membro de uma equipe de saúde de organizar e conduzir uma reunião pode ser tão importante para esse sujeito quanto os resultados alcançados com essa reunião, na medida em que representou um desafio pessoal que foi superado. Então, por fim, todos esses objetivos
ou expectativas individuais, grupais ou institucionais se dão numa determinada sociedade, que também produz de uma maneira ou de outra objetivos ou expectativas, né? A população ela tem uma expectativa expressos mais ou menos claramente em padrões, valores e metas nos níveis institucionais e social, que se define também as retribuições, as recompensas, como, por exemplo, o salário, atribuído aos diversos indivíduos, conforme suas posições na divisão do trabalho. Essas recompensas representam parcela significativa das condições de trabalho, ao mesmo tempo, certamente constitui parte dos objetos dos agentes individuais nos processos de trabalho. Então, tudo é de suma importância, todo o processo de trabalho, tudo isso faz parte do nosso